Hoje nós queremos ministrar sobre o tema Colunas no Templo de Deus. Esse é o tema deste domingo, Colunas no Templo de Deus. Frequentemente a gente vê notícias de edificações que desabaram, prédios que caíram. E consultando na internet um pouco sobre este assunto, eu até fiquei pasmo, porque em pouco tempo, numa cidade de Minas Gerais, houve 3 desabamentos. E é algo que choca, porque ali não está desmoronado só tijolo e alvenaria, ali sucumbiu o sonho de alguém, um projeto às vezes de anos, uma economia que às vezes a justiça demora, se é que socorre aquele que perdeu o seu investimento. E os engenheiros, eles apontam algumas falhas que levam a essas tragédias. Então, eu vi o depoimento de alguns engenheiros dizendo que muitas casas, muitos prédios de apartamento desmoronam por um projeto mal feito ou por uma execução mal feita. Foram também indicados uma pesquisa mal feita do solo, sem considerar onde poderia haver adensamento, ou mesmo fontes da água. Outros engenheiros disseram que às vezes o prédio sucumbe por falta de manutenção e também porque foram feitas intervenções ou aquele edifício recebeu uma aplicação para a qual ele não foi projetado. Agora, independente do motivo, o que resta é a ruína, é a coisa caída, aquele monte de escombro, de entulho e o choro de quem sofreu com a ruína. Dentro da igreja há colunas também, e hoje nós queremos meditar sobre essas colunas no templo de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Juízes, no capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 26 até o 30. Juízes 16, o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e me esforça agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja,
diante da Tua palavra. Ministra ao nosso coração. Oramos em nome de Cristo, para o nosso bem e para o bem da igreja. Amém e amém. Sansão havia sido um valente de Deus, um herói criado por Deus especialmente para guardar e livrar Israel dos ataques constantes dos filisteus. A palavra de Deus diz que quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, a Escritura usa a expressão apossava-se dele possantemente. Essa é a palavra que usa. Então, ele que já era um homem forte, tinha essa força potencializada inúmeras vezes. Tanto que ele fez coisas que para qualquer homem é impossível fazer. Porque Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele, e o Senhor o havia criado com esse propósito de guardar, proteger, livrar o seu povo. Durante 20 anos, Sansão exerceu juízo contra os inimigos. A mão de Deus era contra os filisteus através de Sansão. Mas conforme os anos foram passando, Sansão foi se desviando do chamado de Deus para a sua vida. Cada vez mais ele consentia com o erro, cada vez mais ele consentia com o pecado, convivia com a coisa errada, até que num momento da sua vida, a Bíblia diz que Sansão não percebeu, mas o Senhor já tinha se retirado dele. Aqui nós temos a tragédia de um homem que, tendo sido criado por Deus, chamado por Deus, usado por Deus, no momento nem percebe que o Senhor já não é mais com ele. E agora, esvaziado da presença de Deus, ele se torna fraco espiritual, moral e fisicamente. E nesse estado, o inimigo dá contra ele, e a primeira coisa que fazem, arrancam os seus olhos. Diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Aqui, quem como eu já morou no sítio, você deve lembrar do engenho para diversos fins, onde um boi é atado uma trava e ele fica girando em torno de um lugar, moendo grão, moendo cana. Esse foi o fim desse campeão de Deus. Que o Senhor nos abra os olhos para que o propósito de Deus se cumpra e o Senhor nos ache fiéis quando Ele vier nos buscar. Agora, olha uma coisa, aqueles inimigos, eles se alegraram com a ruína de Sansão, eles exultavam de vê-lo como um boi puxando aquele cargo, mas eles não sabiam que aquela desgraça, aquela ruína, haviam quebrantado o coração de Sansão. E aos poucos ele começava a se lembrar de Deus, mesmo que na sua tragédia. E um dia, os filisteus fazem uma festa. E você viu a leitura, chamaram todos os príncipes, ou seja, a nata da Filístia estava presente, os poderosos, os príncipes. E diz também que estavam ali esses homens, as suas mulheres, reunidos numa casa que faz lembrar uma casa de show, uma casa de espetáculos. Porque diz que a casa estava lotada, e eu não sei se você consegue imaginar como uma galeria ou um telhado reforçado, mas o texto diz que só em cima tinha mais ou menos 3.000 pessoas, olhando o espetáculo que se apresentava, os shows que ali
aconteciam. Até que no momento daquela festa alguém disse: tragam Sansão. Tragam aquele miserável lá do povo de Israel para ele brincar aqui na frente e nós zombar dele, escarnecer, satirizar com a sua vida. E quando Sansão está vindo e ele percebe pelo ruído que ele está sendo levado para um lugar muito grande, ele diz para o moço que puxa ele pela mão, porque ele é cego, arrancaram os 2 olhos, e ele diz: coloque-me entre as 2 colunas que sustentam a casa. A maneira como ele fala deixa entender que ele se referia aos pilares principais daquela casa, aonde era descarregado todo o peso daquela estrutura. Ele diz: me coloque entre as colunas principais da casa. E o moço traz e coloca ele ali. Ele está preso com cadeias de bronze, e as pessoas começam a zombar e rir, talvez até a tirar coisas, porque ele é um desgraçado. Mas naquele estado, Sansão faz uma oração. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim uma última vez. Uma última vez, lembra-te de mim. Esforça-me uma última vez, para que eu me vingue dos meus olhos. E você viu, a Bíblia diz que ele se apoiou, arrimou, abraçou cada coluna e empurrou com a sua força desumana, sobre-humana, toda aquela casa veio abaixo. E a Escritura diz que foram mais os inimigos que ele matou na sua morte do que durante toda a sua vida. Agora veja uma coisa, irmãos. Primeiro, o poder que Deus tem de restaurar ministério. Deus não desiste de mim nem de você. E às vezes que eu percebo que Deus está usando alguém para me exortar e corrigir, eu falo: me ame mesmo, me salve. Porque a glória deste mundo passará. Todas as coisas que vemos passarão, mas há um reino que nunca jamais passará. E eu quero estar unido àquele reino, e eu sei que já faço parte dele agora. Em primeiro lugar, o amor de Deus que se manifesta até na vida de um miserável. Depois, o poder de Deus, porque essa força para destruir aquele prédio não era de Sansão. Não há pessoa que consiga fazer isso. Mas o que nos chama aqui nesta manhã, que é o nosso tema: que força havia naquelas colunas, capaz de sustentar toda aquela estrutura e 3.000 pessoas sobre aquele lugar. E vejam, queridos irmãos, Sansão não ataca o prédio, ele não sai derrubando parede, levantando o chão, ele derruba as colunas, e derrubando as colunas, ele derrubou toda aquela estrutura. Irmãos, as estruturas normalmente não são coisas bonitas. Aqui mesmo nós temos essas colunas, elas não são bonitas. Aqui havia 2 ou 3 aqui, mal colocadas. E foi feito um trabalho para que elas desaparecessem. Porque a função de uma coluna não é enfeitar, não é embelezar. E nós queríamos que as colunas desaparecessem, mas não que elas saíssem dali. Guarde isso. Em grandes aeroportos, estações de metrô, eventualmente você vai prestar atenção e você vai lembrar desse sermão. Você verá nesses lugares grandes colunas, mas elas estão atrás de um enfeite. Hoje usa-se muito colocar um material em volta, porque a coluna mesmo é feia. E eu que sou curioso, eu já estive em aeroportos e eles põem, às vezes, uma chapa de inox, toda furadinha. Eu fui espiar lá, a coluna é feia, igual qualquer coluna.
porque a função da coluna não é ser bela, a função da coluna é ser forte, é dar resistência à construção, é ser fiel, a tal ponto de que, se algum andar desabar, que a coluna fique no lugar, para não esmagar todo mundo, para que não signifique a ruína total da obra. A coluna, ela é fundamental. E a palavra de Deus, ela se refere à igreja como o templo de Deus. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, Efésios capítulo 2. Fala da igreja como o templo de Deus. Eu acho maravilhoso pensar que nós somos o templo de Deus, o lugar onde Deus habita. Eu não saberia falar por você, mas quem sou eu? Um pobre, miserável pecador. E saber que Deus habita entre nós. Aqui nós temos manifesto outra vez o grande, insondável amor de Deus. O Senhor habita neste lugar. Aleluia. É a revelação que temos da Escritura. A igreja é o templo do Deus vivo. Mas, caia da cadeira agora, porque olha o que Deus diz a respeito do profeta Jeremias. O Senhor diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro. Perceberam? A igreja é o templo de Deus, mas o Senhor se refere a algumas pessoas como coluna. E Deus diz para Jeremias: eu te ponho como coluna de ferro. Se você for estudar a história do Empire State, você vai ver que ele é todo construído com colunas de ferro. E o projeto era menor, mas quando chegaram a uma altura muito alta já, de dezenas de andares, descobriram que a estrutura era poderosíssima e entenderam que poderiam fazer mais andares. E o Senhor diz: eu te pus, Jeremias, por coluna de ferro. Aleluia. Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz assim: e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas. Olha que lindeza! Conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé. Amém. Pedro, Tiago e João, a igreja, o templo de Deus, olhava para aqueles três e diziam: esses são as colunas. Bendito seja o nome do Senhor por esse tipo de crente, que são colunas dentro do templo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, às vezes o crente que é coluna, ele não é pregador. Isso aqui é bom que a igreja compreenda. Não significa que ele tem que ser um pregador. Ele pode nem ser um cantor, pode nem ser um músico. O crente que é coluna, ele pode ser alguém que inclusive não ore tão maravilhosamente, que não tenha frases muito bem construídas. E às vezes a igreja se confunde, porque chama uma pessoa para orar e a pessoa vem e ora lindo, e a igreja pensa: que homem de Deus, que mulher de Deus. Há uma expressão usada entre os pastores e as lideranças que chama, às vezes, algum tipo de crente que recebeu uma unção de microfone, porque ele mesmo não ora. Ele chega atrasado para a oração, não vem para a reunião de oração, chega tarde, mas se chamar para orar, brilha. Então,
disse que essa pessoa tem uma unção de microfone. Mas o crente que é coluna, às vezes ele não brilha em área nenhuma. Mas você procura e ele está no seu lugar. Dia de chuva você vem, ele está nos cultos. A igreja passa por dificuldades, esse crente permanece no seu lugar. A igreja atravessa por escândalos e o crente coluna continua no seu lugar. Quando eu era moço, eu me desviei da igreja, fiquei 1 ano sem ir ao culto. E quando depois eu voltei àquela igreja, adivinha? Os crentes colunas estavam todos lá, no seu lugar. E aqui nessa igreja tem crentes colunas. Você que veio aqui, faz tanto tempo que você não vinha, você reconheceu algumas pessoas. Pode saber, são colunas. Aqui tem crentes que às vezes desaparecem. E eu penso, meu Deus, será que não vem mais? Será que eu devo tirar da lista de transmissão da igreja, tirar do grupo? Porque hoje o crente, ele sai da igreja, ele nem despede mais. Antigamente pedia carta, ou desviava, saía revoltado. Hoje não, some. E eu fico pensando, será que eu devo tirar da lista de transmissão para não ficar importunando ele com avisos da igreja que não lhe interessam mais? E veja uma coisa, depois esse crente aparece de novo e ele olha uma coluna ali, outra coluna, outra coluna, outra coluna. Irmãos, o crente coluna, ele não é fiel ao pastor, a mim, no caso dessa igreja local, mas poderia ser a outra, não porque ele acha que o pastor é perfeito. Muito pelo contrário, justamente porque ele é coluna e é fiel, está sempre perto do pastor, ele é a pessoa com mais condições de perceber que o pastor é um homem falho, limitado, às vezes até errado. Mas ele percebe que ele tem um chamado, esse crente percebe que ele tem um chamado para ser fiel, e ele permanece no seu lugar. Eu desviei quando eu era moço, mas um dia o Senhor me chamou para ser coluna. Desde aquele dia, aleluia, um dia maravilhoso, transformador na minha vida. Eu disse sim para Deus, e desde então o Senhor tem me procurado e tem me achado no meu lugar, porque o Senhor me fez uma coluna no templo que é dele e no templo que somos nós. A pessoa que é fiel ao ministério da igreja, ela não é fiel porque a igreja não tenha brechas. Justamente porque ela é fiel, ela sabe. E se alguém perguntar, a igreja de vocês tem erro, ela falará, tem muitos. E a pessoa diz, e por que você vai lá? Eu fui chamado para ser fiel, eu sou uma coluna. O forro dessa igreja já quebrou várias vezes. O chão teve partes que levantou, lâmpadas quebraram. Tivemos problemas hidráulicos, tivemos problema na porta, mas nós não podemos ter problema nas colunas. Todo o restante se conserta, se acerta. Mas se as colunas ruírem, nós temos que sair correndo daqui. Muitos ministérios, querida igreja, desabaram. E nós precisamos ser adultos para entender. Os ministérios que fecharam, cujas portas foram cerradas, não se desfizeram por causa de pecados, não se iluda. Não se desfizeram por causa de escândalos, não se desfizeram por má administração financeira. Esquece, esses ministérios desapareceram, sucumbiram, ou porque não tinham colunas, ou porque as tinham em número insuficiente, porque se as colunas fossem bastantes, ainda estariam lá. Queridos irmãos, Deus tem dado a alegria desta igreja estar crescendo. À noite teremos outro culto, outras pessoas virão aqui.
E esta igreja está se enchendo cada vez mais. E o Senhor, Ele chama pessoas para serem colunas no seu templo, para dizerem sim para Deus, para dizerem conte comigo, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor mesmo diz em Apocalipse, diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A quem vencer, eu farei coluna. Queridos irmãos, essa palavra aqui refere a um tempo futuro, em que estaremos para sempre com o Senhor, mas aqui contém uma beleza. Note que ser coluna é um chamado, mas é também um presente. Ser coluna é uma vocação, mas é também uma recompensa. Quando o Senhor olha para mim e para você e diz: eu fiz de você uma coluna. Aleluia! Que o Senhor dê a você, irmão e irmã, a alegria de ser uma coluna no templo de Deus. Aleluia! Esses tempos agora de limitações, de protocolos, de restrições, todo tipo de ingerência mal intencionada dos nossos políticos, das nossas autoridades, fechando igreja e restringindo movimento, e depois dizendo que você só pode 15%, 25%, 35%, e depois toque de recolher só da meia-noite às 5 da manhã. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de massa cinzenta nota. Qual o benefício de restringir o movimento da meia-noite às 5 da manhã? Se não é somente dizer, eu tenho todos vocês na mão. E nesses tempos de perseguição, de tentar amordaçar e fechar a boca da igreja, quando nós ficamos diversos tempos aqui sem culto, os crentes colunas continuaram no seu lugar. Pastor, não está tendo culto, mas eu sei que a igreja tem despesa. Aqui está meu dízimo. Vocês querem saber? Nesses tempos de dificuldade, a arrecadação da igreja não diminuiu, ela aumentou. Porque pode aplaudir ao Senhor, ela não diminuiu. Nós não atrasamos aluguéis, mantivemos os projetos e avançamos, porque os crentes colunas estavam lá. E isso tem acontecido ao longo da história da igreja, em todos os tempos, em todas as eras. Pessoas que Deus tem chamado, e aqueles que eram colunas estavam fiéis. E alguns que não eram, disseram, eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo. Aleluia. O crente coluna, ele é dizimista quando ele vai bem. Está dando tudo certo, ele é dizimista. Dá um aumento no salário e não vê a hora de dizimar para falar, tive um aumento, já está aqui. Ó. É verdade, eu sei porque eu sou pastor e ministro na igreja há muitos anos. Mas caia da cadeira. O crente que é coluna, quando ele é demitido, ele pega a rescisão dele e dá o dízimo. E ainda dá oferta. E eu vi acontecer isso aqui várias vezes. E se ele está ganhando bem, ele é dizimista. E se ele ganha mal, ele é dizimista. Porque ele é coluna, ele é fiel no muito e ele é fiel no pouco. Não tem a ver com quanto ele ganha, tem a ver com quanto ele é. E o crente que é dizimista, ele é fiel na oração. É aquela pessoa que está ali no peso, ajoelhado. Ó Senhor, salve almas. Senhor, converte o meu pastor, transforme a vida dele, que ele possa ser usado pelo Senhor. Abençoe o nosso ministério, supre as necessidades. É um crente coluna. Eventualmente, ninguém sabe que você é. Eu posso ver algumas colunas
E poderia dizer o nome de algumas, mas pode acontecer de eu não estar enxergando alguma, porque frequentemente os pedreiros, quando eles vão calcular a coluna, eles projetam para que ela seja da largura do tijolo, para que fique escondida no reboco. Na igreja também tem coluna escondida no reboco, que eu não vejo, mas Deus vê. E Ele te diz: eu tenho visto o teu trabalho, e eu tenho visto a tua obra. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma última referência. O Senhor Jesus, Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Notaram? Fiel. Quem é o servo fiel? Que o Senhor o colocou sobre a sua casa. Fiel. A coluna tem que ser fiel. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa chamar atenção. Muitas vezes ela nem chama, é discreta, está escondida, mas ela precisa estar no seu lugar. Eu quero te dizer, você que é um crente fiel, você que é uma coluna, porque você sabe se você é. Aleluia, há uma promessa de Deus para a sua vida. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Colocarei sobre ele o nome da minha cidade, da cidade santa, o nome do meu Deus e o meu novo nome. Aleluia. Bem-aventurado o servo fiel, que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Eu quero orar com a senhora, igreja. Eu quero pedir que o Senhor dê graça a você que é uma coluna fiel. Que o Senhor encha você de vigor e de força. Mas eu quero orar também por pessoas que nesta manhã querem dizer: Deus, a partir de hoje eu quero ser uma coluna. Pode me procurar, meu Pai, que o Senhor vai me achar. Em dias de dificuldade eu estarei unido à igreja. Em dias de prosperidade, unido à igreja. Em dias de dificuldade, em dias maus, eu estarei fiel no meu lugar, meu Pai. Eu quero ser uma coluna no templo do Senhor. Aleluia, para que quando o Senhor vier, me ache fazendo assim. Você gostaria de orar? Incline sua cabeça e nós vamos orar. Aleluia, Pai Celestial. Queremassai. Anamasheia tui decantrius tei fanai. A tua palavra é fiel. O teu Espírito é fiel. Tu, Senhor, és o Deus fiel que guarda a aliança de geração a geração. E aqui o Senhor tem achado crentes fiéis. O Senhor tem achado aqui pessoas fiéis, não perfeitas, fiéis. Fiéis. Um coração fiel, uma atitude fiel, uma disposição fiel. Abençoe poderosamente, poderosamente. Que haja alegria na casa do crente fiel. Que haja bênção, que haja salvação. Que haja certeza da tua presença. Que haja abundância do teu Espírito na vida do crente fiel. Eu te louvo pelo crente fiel. Pela fidelidade deles, o Senhor tem dado que eu consiga ser fiel. E que esta igreja seja fiel ao seu chamado. Ó Deus, ouve agora esta oração discreta de alguém que está dizendo: Pai Celestial, eu de hoje em diante quero ser fiel. Não sei se eu vou conseguir ser perfeito, mas eu quero ser fiel. Ó Deus, abençoe esta pessoa que está fazendo agora uma aliança contigo, de ser fiel. Na presença, nos dízimos, nas orações, nos trabalhos, na adoração, nos cultos, no louvor, uma coluna fiel da tua casa. Nós adoramos e adoramos, e adoramos a ti, e louvamos o teu nome.
Which a hard soul can I. Ó Deus, abençoe, Pai, que haja em nós do Teu Espírito, do Espírito fiel, e que possamos ser colunas no templo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está agora reparando trincas, fissuras, microfissuras de colunas. O Senhor está agora cobrindo a ferragem outra vez. Aleluia! Para que você vença, para que você vença, para que você seja fiel. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, igreja querida.